O título desta videoaula, História em Saúde Pública e Grandes Epidemias, se refere, na verdade, a 3 vídeos instrucionais que vou tornar disponíveis para meus alunos aqui neste canal e também disponíveis para aqueles que desejam revisar e assimilar conteúdos deste tópico da formação humanística na área da saúde. Esta apresentação abrange 3 videoaulas sobre história da saúde pública e grandes epidemias. Nesta primeira parte, será revista a importância da história da saúde pública e também aspectos conceituais de uma perspectiva histórica, assim como a origem e evolução em dias, em medidas, na verdade, a origem e a evolução, né? De medidas que em dias muito remotos, né, em tempos muito remotos, foram tomadas no sentido, né, de promover e de prevenir doenças ou de enfrentar doenças em termos coletivos, né, na saúde pública ao longo da história. O vídeo 2 será um enfoque, né, será feito um enfoque da história das grandes epidemias da civilização ocidental, né, que tiveram impacto global, e a terceira parte, a origem da saúde pública como disciplina, né, propriamente dita, no seu contexto político, social, econômico, né, e de uma perspectiva histórica. Assim, claro que considerando que em seus primórdios, né, a humanidade, considerando a antiguidade, né, na civilização, a antiguidade em seus primórdios não, quer dizer, a saúde pública não existia ainda como disciplina, mas havia, né, foram realizados esforços, medidas e ações no sentido de enfrentar epidemias, né, e de prevenir também doenças epidêmicas, embora não existisse ainda a disciplina de saúde pública. Mas foram medidas primordiais, rudimentares de saúde pública, muitas vezes inspiradas em teorias que não eram verdadeiras, né? Mas tanto na antiguidade como na Idade Média, né? Mas levando ao foco principal da apresentação o período moderno, né? E até na Idade Contemporânea, já no século XIX, né? E mencionando aspectos mais do século XX de forma mais pontual. Quanto ao escopo e método, será realizada uma revisão narrativa, integrativa não, uma revisão narrativa, né, tradicional, para a obtenção de uma visão geral sobre esse tópico, né, de história da saúde pública e grandes epidemias. A título de introdução, destacam-se as lições que a história tem a nos ensinar, né, em termos de saúde pública. Então, desde os primórdios da civilização até a atualidade, né, há muitas lições a aprender através da história. A ignorância do passado epidemiológico pode impedir que suas lições sejam aprendidas e, portanto, constitui um risco à saúde pública desconhecer a sua história. Então, se a saúde pública é o que fazemos juntos como sociedade para garantir as condições em que todos possam ser saudáveis, né, alcançar a saúde e mantê-la, né, preservá-la e promover a saúde, então é preciso destacar que é fundamental abordar a influência da saúde das populações sobre a organização social.
E também, muitas vezes, né, em tempos mais remotos, como as epidemias acabaram por mudar o rumo, né, da história. E também as relações de poder que permeavam, né, que permearam, né, esses contextos históricos da saúde das populações. E também o sistema de crenças e valores desde os tempos antigos até os tempos modernos. Assim, essa, essa história que precisamos conhecer em relação à saúde pública derivam, né, elas foram construídas social e historicamente. Foram muitas vezes ações intuitivas de tentativa e erro, mesmo depois da superação, né, parcial, né, da medicina nas práticas da saúde mágico-religiosas, depois passando para práticas empírico-racionais, né, já na antiguidade, né, foram realizados muitos esforços baseados na intuição. E depois, com a Revolução Científica, já no século XVII, houve o desenvolvimento das ciências básicas e depois o desenvolvimento da estatística vital, desenvolvimento de tecnologias importantes, principalmente no século XIX. Né? Então, todos esses fatores eles vão refletir, né, o conhecimento do seu tempo. E a saúde pública sempre foi, né, nos tempos antigos e mesmo na Idade Moderna e na Idade Média, né, e até o século XIX, o que predominava era a preocupação com o controle de doenças infecciosas. Né? Então, há medidas como saneamento básico, né? Segurança, né? Preocupações com o meio ambiente, com a qualidade do ar e da água, práticas de higiene, digamos, controle de infecções por meio de imunização. Todas essas medidas foram feitas para justamente controlar problemas, né, de cada período histórico, que na época, né, até a Idade Moderna e até mesmo até o século XIX, já na Idade Contemporânea, a gente já começa a, a perceber, a entender que as doenças infecciosas são causadas por micróbios, por agentes microscópicos, né, patogênicos, e a partir daí passa a haver maiores condições de se controlar as infecções. E com isso, né, já no século XX, começou já na segunda metade do século XX a se consolidar, né, a transição epidemiológica e começou a haver um controle maior de doenças infecciosas agudas e passou a haver uma maior predominância de doenças crônicas não transmissíveis. Então, o foco da saúde pública já mudou o seu foco para programas de promoção da saúde, como mudanças de estilo de vida, preocupações com a dieta saudável, né, com o combate ao tabagismo, ao consumo de álcool. Então, a prática de exercícios físicos, o combate ao sedentarismo. Então, para prevenir, né, as ameaças, esses agravos à saúde contemporâneos, né, que acabam por predispor a doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, obesidade, e não menos, né, importante também o próprio contexto psicossocial, né, que vivemos,
favorecendo, não é, a eclosão de transtornos, né, na saúde mental, né, e também a questões relacionadas à violência, catástrofes naturais. Então, a compreensão desses problemas de saúde vai ser desenvolvido de acordo, né, com o contexto histórico, social, político e econômico de cada período. Então, os objetivos que foram delineados para estas videoaulas, as três, são principalmente descrever os principais marcos históricos no desenvolvimento da saúde pública e identificar fatos e figuras importantes no seu desenrolar, assim como revisar as principais epidemias de impacto global e descrever as origens, o significado e a repercussão de medidas, de ações e esforços de saúde pública ao longo da história. Também é preciso destacar, nesse sentido, a importância do conhecimento da história em saúde pública para os profissionais dessa área, para os profissionais da área da saúde, da grande área da saúde, de forma geral, como da história, como para os profissionais da saúde pública. Então, pode. Então, a evolução da saúde pública é um processo sempre contínuo e inacabado. Então, para enfrentar os desafios futuros, é importante entender o passado, porque, embora haja muita coisa nova nesta era contemporânea, muitos dos debates e argumentos atuais em saúde pública são ecos do passado, né? Então, essa área que está na interface das ciências sociais e das ciências da saúde precisam ser, digamos assim, incluídos, né, tanto como parte de currículos de graduação dos profissionais de saúde, quanto nos cursos de pós-graduação, né, os cursos de mestrado e doutorado em saúde pública. Então, toda essa questão educacional foi debatida em vários momentos, através de relatórios, reformas, partindo no início do século XX do icônico relatório Flexner, de 1910, né, intitulado Educação Médica nos Estados Unidos e no Canadá, em que se argumentava que o currículo médico deveria ser fundamentado na ciência moderna, mas também, por exemplo, no relatório de Welsh Rose, né, em 1915, que acabou levando à fundação, né, de escolas de saúde pública, né, com o patrocínio da Fundação Rockefeller, e que, com base nas recomendações do relatório Welsh Rose, né, a Fundação concedeu concessão à Universidade Johns Hopkins em 1916 para ser uma escola independente de saúde pública. E também de Harvard, né? Foi na Universidade de Harvard, também propiciou, né, a fundação de uma escola de saúde pública. E não só, né, em Johns Hopkins e em Harvard, mas também em todo o mundo, né? Esse relatório foi muito importante. E para a enfermagem, o relatório Goldmark, em 1923, que foi a base universitária de enfermagem, né, que citou as inadequações educacionais para a formação de enfermeiros qualificados. Então, esse relatório Goldmark também coloca na enfermagem a mesma trajetória acadêmica de medicina e saúde pública nos Estados Unidos. E cito aqui esse artigo de Scali e Womack sobre a importância, né, do passado na saúde pública, de se estudar a história da saúde pública
em que esses autores colocam que a história da saúde pública deve ser incluída nos currículos de graduação dos profissionais de saúde e que, em termos de pós-graduação, deve ser um componente importante dos cursos de pós-graduação estrito sensu em saúde pública. Além de que seria importante ser parte do conteúdo de provas de órgãos profissionais na área de saúde pública e uma vertente regular, né, dentro de revistas cujo escopo estejam, né, em tópicos, né, na área da saúde pública. Então, é de grande importância o conhecimento da história da saúde pública na educação formal, né, e também como conhecimento, né, assunto de programas, outros programas, né, de graduação e pós-graduação disponíveis para quem tem um interesse particular, né, nessa área que é interdisciplinar. Então, o conceito de saúde pública, já que estamos ainda na introdução, é importante falar sobre o conceito tanto de saúde pública como de história em saúde pública. O que é saúde pública? Então, todos temos nossa própria definição pela nossa vivência, pelo que já estudamos, né? Pela bagagem que já carregamos, e cada um desses conceitos poderá ser válido. Mas um dos desafios desta conceituação é entender como eventos e processos que ocorreram no passado moldam esse conceito que acabamos por elaborar ou estudar agora. Então, de uma perspectiva histórica para a saúde pública, podemos reforçar, revisar ou até reformular essa definição com base nesse conceito de Winslow, publicado em 1920, em que ele conceitua a saúde pública como a ciência e a arte de prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde através dos esforços organizados e escolhas informadas da sociedade, organizações, comunidades públicas e privadas e indivíduos. Então, em seu sentido mais amplo, a saúde pública refere-se a esforços organizados para proteger e promover o bem-estar físico e mental de uma comunidade. Embora nesta conceituação não esteja explícito o termo saúde mental, mas há aqui a expressão promover a saúde, né, que inclui o bem-estar mental também, não só o bem-estar físico, mental e social. Então, esses esforços podem incluir ao longo da história atividades como combater surtos epidêmicos de doenças, controlar doenças crônicas, educar o público sobre prevenção de doenças e promoção da saúde, rastrear e vacinar indivíduos, coletar e manter estatísticas sobre a incidência de doenças, nascimentos e mortes e outros eventos vitais, protegendo o suprimento de comida, de água apropriados por meio de inspeções e padrões de qualidade, e promulgando leis e programas para preservar a saúde. Então, um componente crítico de saúde pública também é o trabalho da epidemiologia, né? Que é o estudo da ciência, distribuição e causas de eventos relacionados à saúde em uma determinada população. Então, a epidemiologia e também a estatística vital como disciplinas, né, da saúde pública. Então, vamos agora só revisar o conceito de história, né? Então, história vem do grego antigo histori ou historei, que significa procurar saber, informar-se. Significa procurar, buscar e, portanto, pesquisar, investigar, né? E é este o sentido da palavra na obra de Heródoto, né, no início das suas histórias, que é no sentido de investigação, de busca, né, de pesquisa. Então, a história
é análise, a interpretação, né? Além de ser investigação, é análise e interpretação do passado humano que nos permite estudar a continuidade e as mudanças, né, que estão ocorrendo ao longo do tempo. Então, é o estudo da vida da sociedade e a vida na sociedade no passado, em todos os seus aspectos, né? Em relação ao presente e também as perspectivas futuras. Então, é a história do homem no tempo e também baseada em evidências, né? Porque a evidência é a matéria-prima, né, da pesquisa histórica. E uma pesquisa sobre o que aconteceu no passado, quando aconteceu, por quê, né? Em que circunstâncias, né? E como aconteceu. E é uma tentativa também, como já foi antecipado, de reinterpretar, porque é uma tentativa de repensar o futuro. E outro aspecto aqui que é colocado pelo pensador italiano Giambattista Vico, na sua obra Ciência Nova, do século XVIII, e que ofereceu uma interpretação da história que ativou a ideia de uma natureza humana universal e uma história universal. A interpretação de Giambattista Vico da história da civilização oferece a visão de que há uma uniformidade subjacente na natureza humana através de contextos históricos e que permite a explicação de ações e de processos históricos, né? Tentando reafirmar a história enquanto ciência, uma ciência nova. E essa citação direta, né, é a seguinte: a verdade é separada da falsidade em tudo que foi preservado para nós, através dos longos séculos, por aquelas tradições comuns que, uma vez que foram preservadas por tanto tempo e por povos inteiros, devem ter tido uma base pública de verdade. Então, a história, né, com a sua vertente de processo de humanização do homem, né, pois o movimento humano no tempo caminha para o aperfeiçoamento, pelo menos é isso que se deseja, né? Então, a história também tem sido, em muitos sentidos, né, uma forma de contar o processo civilizatório. Então, a história, com essa citação de Tosh, a história como uma memória coletiva. Então, a história é uma memória coletiva, o depósito de experiências através do qual as pessoas desenvolvem um senso de identidade social e perspectivas futuras, lembrando que a palavra história carrega dois significados. Refere-se ao que realmente aconteceu no passado e à representação desse passado na obra dos historiadores. Então, aqui, essa citação direta sintetiza, não é, o que foi mostrado nos diapositivos anteriores, né, que, conforme John Tosh, no seu livro The Pursuit of History, né, que mostra que temos dificuldade em caracterizar como explicamos o que passou, o peso da narrativa no processo final de uma pesquisa, ou em que medida os próprios historiadores interferem no processo de construção e reconstrução do passado, né? E somando-se a isso questões relacionadas ao âmbito social e político. Então, por exemplo, de que maneira a organização sociopolítica contemporânea influi na historiografia? Ou até que ponto as apropriações pelos mais diferentes grupos são pertinentes, desejados e ou necessários, né?
quando a própria ideologia pode influenciar nessa reinterpretação. Então, ao se retroceder no tempo, questões, no caso da saúde pública, e discursos relativos ao processo de saúde-doença não podem ser vistos e até compreendidos do mesmo modo ao longo de todo o tempo, porque as sociedades apresentam peculiaridades, né, especificidades em relação ao fenômeno, a esse fenômeno saúde e doença, e que as distinguem. Então, esse fato exige uma interpretação variada por parte do historiador digamos, na leitura, na leitura e na releitura de temas e conceitos relacionados com a própria saúde pública. Então, aqui encerramos o primeiro vídeo sobre este tema, da história da saúde pública e das grandes epidemias, uma revisão narrativa, e continuaremos no vídeo parte 2